Seguinte. Não tem fiscal de intervalo hoje, eu acho, mas eu não faço a menor ideia de quando que eu vou dar intervalo. Porque eu pensei em fazer, tipo, vírus e virose, daí bactéria e bacteriose. Só que, tipo, sei lá, eu vou indo até onde eu senti que tá bom, que é pouca gente, uma firma só hoje. Tá? Então é o seguinte. Eu vou começar por vírus, tá? Tem 2 critérios só, que é vírus, seriam 4, né? Seria vírus, bactérias, e daí viroses e bacterioses, né? Então, vírus e doença, e bactéria e doença, beleza? Então, eu vou meio que seguir a ordem do livro, porque eu fiquei meio perdido quando fui estudar, não achei tipo, um jeito indecente de explicar, então eu vou seguindo a ordem, eu acho que tá bem tranquilo. Então é o seguinte, vírus. Primeiro de tudo, vou perguntar um bagulho pra vocês. O que vocês considerariam como ser vivo? Tem núcleo definido. Tem célula. Tem célula, ok. Outra coisa que eu poderia considerar como ser vivo? Não tá. Não tá certo? Não, é porque não tem muito. Eu não falei que tá errado, é porque não tem muito uma definição. Não, nada. Tipo, tem meio que briga para definir se vírus é ou não é ser vivo. Porque vírus é um bicho todo bizarro. O vírus é basicamente RNA, DNA e proteína, tá? Não tem célula, não é nem que não tem núcleo, não tem célula, tá? Não tem célula, não tem metabolismo próprio, tá? E por conta desse vírus não ter metabolismo próprio, então ele não consegue ele mesmo fazer síntese de proteína, ele mesmo fazer alimento para ele precisa... Camila, chegou? Sim. Felizmente. Então, por conta desse vírus não ter metabolismo próprio, desse vírus, eu falo todos os vírus, chegou estourando já, né? Senta. Vai. Então, por conta desse vírus não ter metabolismo próprio, ele vai precisar de um hospedeiro. Ele vai precisar parasitar um hospedeiro para usar o metabolismo daquele hospedeiro. Faz sentido? Para ele conseguir sobreviver. Então, vamos lá. Vírus. Aqui. Ele 7-9. não tem célula, ele não tem metabolismo e ele é basicamente, tá, RNA ou DNA. Basicamente é isso, tá bom? Então de volta. Por conta do vírus não ter metabolismo, ele é uma coisa que a gente chama de parasita Depois me manda aí. intracelular obrigatório. O que é isso? Tá? Parasita é parasita, um bicho que vai parasitar um hospedeiro, beleza? Intracelular, intra, dentro, celular, célula. Vai parasitar as células. Obrigatório, porque ele precisa disso. Ele é obrigado a fazer esse parasitismo para sobreviver. Justamente, fica suave. Justamente porque ele não tem metabolismo, tá bom? Então ele vai precisar usar o metabolismo de um hospedeiro. Esse hospedeiro pode ser ser humano, né, as células do ser humano, pode ser um animal, pode ser até bactéria, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Tá bom? Então vamos lá. O vírus... Não, eu vou passar a estrutura direto. Vou sim. Então aqui, vírus, ele tem algumas estruturas principais, tá bom? Eu vou desenhar aqui um bacteriófago, e daí a gente já vai comentar um pouco mais sobre ele. Tá? Esse daqui é o desenho de um bacteriófago. É um tipo de vírus que parasita bactéria. Já vou explicar mais sobre eles. Tipo, a gente vai falar bastante dele nessa aula, tá? Mas só para eu tentar fazer vocês entenderem a estrutura dele mais ou menos, tá?
Aqui no meio, tá, tem o DNA, ou o RNA, né? É o ácido nucleico que a gente chama, né? DNA é ácido desoxirribonucleico e RNA ácido ribonucleico, né? Ácido nucleico. Então, esse meio aqui, ó, é onde fica o DNA ou o RNA. Isso pensando para, tipo, vírus como geral, tá bom? E daí, englobando, né, ou envolvendo esse DNA, a gente tem uma coisa que chama capsídeo, tá bom? Capsídeo é o que vai englobar o DNA, tá bom? E daí, esse conjunto que a gente tem de DNA mais capsídeo, vou pegar para baixo isso daqui, ou para outro lado. Esse conjunto de RNA e capsídeo, a gente vai chamar de núcleo capsídeo, tá bom? Núcleo capsídeo mais o DNA. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Essas outras estruturas aqui, que são mais específicas do bacteriófago, daí eu vou explicando depois. Tudo bem? Até aqui foi? Tá. Claro, esse desenho não serve para todos os vírus, é só para vocês, tipo, não pensarem que isso daqui tá voando. Tipo, eu vou falar, capsídeo é o que envolve o DNA. É só para, tipo, ilustrar um pouquinho mais para vocês conseguirem associar com alguma coisa. Está escrito ali, no preto? Núcleo capsídeo, que é o capsídeo mais o DNA, mais o ácido nucleico. Tá. Tá. Tem mais uma coisa também, que é o envelope, tá? Envelope, nem todos os vírus têm. Ele é como se fosse um capsídeo, só que em volta do capsídeo, tá? O envelope, ele vai estar tipo, em volta desse capsídeo aqui, protegendo ele. Nem todo vírus tem isso. Tudo bem? Tá. Então é o seguinte. Aqui eu vejo depois. Vou falar direto de bacteriófago já, tá? Daí depois eu volto na página 80 a falar de RNA, DNA, síntese proteica, para tipo, ficar um pouco mais fácil de explicar. Então vamos lá. Esse vírus que eu desenhei aqui, ele chama bacteriófago. Tá? O bacteriófago é um vírus, não é uma bactéria. Não confundam pelo nome, né? Não é uma bactéria, é um vírus. E o que esse vírus faz? Ele basicamente vai comer bactéria, tá? Então, bacteriófago, primeiro de tudo, ele não é uma bactéria, tá? Ele vai ser um vírus que não chega a ser comer. Comer é uma palavra muito errada para isso. Eu vou explicar ciclolítico e lisogênico e daí a gente vê direitinho, tá? E daí tem mais essa estruturazinha aqui, que são essas perninhas do vírus. Se alguém quiser ver o desenho, tá na página 81, tá? Isso daqui vai ser a estrutura que ele vai usar para grudar na bactéria, tá bom? Então, vamos lá. Falando sobre o bacteriófago. O que acontece? A gente tem uma bactéria no nosso corpo. Imagina que isso aqui é o desenho de uma bactéria. Tá? E como eu falei, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa fazer parasitismo para conseguir sobreviver. Porque ele não tem metabolismo próprio. Né? Ele não consegue fazer síntese de proteína. Ele não tem como se alimentar. Então ele vai usar, nesse caso aqui, uma bactéria para poder se alimentar. O que vai acontecer? O bacteriófago, ele vai vir aqui, tá? Ele vai parasitar essa bactéria, daí... Bom, eu vou explicar ciclo lítico daqui a pouco, mas basicamente ele vai se aproveitar do metabolismo dessa bactéria para conseguir sobreviver, para fazer síntese proteica, para se duplicar e continuar sobrevivendo. Tudo bem? Tá.
Então eu vou explicar isso daqui direito. Se alguém quiser, tá na página 82, tá? O primeiro estudo, a gente vai ter o ciclo lítico, tá? Esse ciclo aqui é referente só ao bacteriófago, tá bom? Tá falando sobre o bacteriófago. Então o que acontece? No ciclo lítico, a gente tem lá a bactéria e a gente tem o nosso vírus, o nosso bacteriófago. E o que vai acontecer? Ele vai usar essas estruturas, essas perninhas dele aqui, para grudar na bactéria, e daqui ele vai pegar e vai injetar o DNA dentro dessa bactéria. Tá bom? Fecha a porta ali para mim, por favor. O que vai acontecer? O que eu disse? Ele vai usar o metabolismo dessa bactéria aqui para se reproduzir. E uma vez que esse vírus se reproduziu, ele vai matar a bactéria. Tá bom? De modo geral é isso. No livro, ele fala isso um pouquinho mais bonitinho, mas é basicamente isso, tá? Após a entrada do DNA viral na bactéria, então ele vai injetar o DNA dentro dessa bactéria, processa a reprodução viral e sofre lise celular. Então, o que é isso? Ele vai ter a reprodução dele, ele vai se reproduzir, né? E vai ter uma lise celular. Lise é rompimento, é quebra, tá bom? Então, basicamente, ele veio, injetou o DNA, se multiplicou, e daí essa bactéria ela vai ser quebrada e ela vai morrer, tá bom? E daí disso daqui vão sair vários outros desses bacteriófagos aqui. Fez sentido? Isso aqui é ciclo lítico. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Então, no livro ele traz exatamente isso daqui, né? Ele começa aqui pelo bacteriófago, vem aqui, grudou, ele vai inserir, vai injetar o DNA aqui dentro, tá? Daí, dentro disso daqui, depois de um tempo, ele pega, ele vai se duplicar, vai se reproduzir, aqui você vê tipo uma caralhada de bacteriófago, e daí nisso, o que vai acontecer? Essa bactéria, aqui ó, ela está representada quebrada aqui, morta depois, ela vai sofrer uma lise, e o bacteriófago vai se reproduzir. Então, se fosse para eu resumir ciclo lítico para vocês, basicamente ele vem, bota o DNA dele aqui dentro, ele se reproduz, ele vai usar o metabolismo dessa bactéria para se reproduzir e depois mata ela. Tudo bem? Faz sentido? Mesmo? Ninguém? Nada de dúvida? De boa, isso aí. Tá. Só não sei quais bactérias faz isso. Bacteriófago. Não, mas, desculpa. Vírus. Né? Isso, qual vírus faz isso, mas em quais bactérias? Não tem uma bactéria específica que ela ataca. Ela vai atacar a bactéria. Beleza. Tá bom? Ele usa o metabolismo do vírus para se reproduzir e se Usa o alimentar. metabolismo da bactéria, né? Bacteriófago é um vírus. Né? Vai usar o metabolismo da bactéria para se reproduzir. E depois mata a bactéria. Aqui tudo bem? Certeza? Aqui. Daí, depois de ciclo lítico, a gente tem ciclo... Temos um ciclo para cada vírus? Não, é só bacteriófago. Pô, é foda, né? A gente tem Borracha e o caminho. ciclo lisogênico, ele tá logo ali embaixo no vírus, tá bom? Camilo, desce uma borracha aí. Hoje, Maria. Tá, então é o seguinte, um ciclo lisogênico. Não tem como. Não tem como. Entrar aqui. Ó, vai ser parecido, mas não tão parecido. Você continua tendo lá a bactéria, esse vírus, ele vai vir aqui, vai parasitar essa bactéria, colocou o DNA dele aqui dentro.
Só que dentro dessa bactéria aqui, a gente tem o cromossomo dela, tá bom? Tipo o DNAzinho dela lá. O que vai acontecer? Esse vírus, ele vai injetar o DNA dele aqui, e esse DNA, ele vai se juntar com o cromossomo. Só que ele vai estar inativo, tá bom? Aqui, ele está inativo. Isso é importante vocês saberem. O que isso significa? Ele, de início, não faz mal à bactéria. Então, nesse caso, ele continua injetando DNA. Esse DNA ele vai se juntar com o cromossomo da bactéria, só que ele está inativo, ele não vai fazer mal à bactéria. Naquele primeiro caso, ele se reproduzia e ele matava a bactéria, né? A célula da bactéria sofreu uma lise. Aqui não, a célula da bactéria vai continuar tranquila. No ciclo todo ou só nessa primeira parte? Durante o ciclo todo ela vai ficar tranquila. Inativo? Uhum. Só que daí daqui o que vai acontecer? Tá? O vírus ele está ali junto com a bactéria. É como se eles estivessem juntinhos. E daí, essa bactéria aqui, ela vai se reproduzir. Formar, por exemplo, mais 2 bactérias dessa daí. Tá bom? E à medida que essa bactéria, ela Mas vai... a bactéria que se reproduz? a O bactéria que se fica reproduz. inativo, pastor? O vírus. Tá? O DNA ele tá inativo. É o DNA viral. Então, o que acontece? Quando essa bactéria ela se reproduzir, o vírus vai se reproduzir junto. Tá? Então, ele não vai fazer mal a essa bactéria durante todo o ciclo lisogênico. Ele não faz mal para a bactéria. Tá bom? Só que à medida que a bactéria vai se reproduzindo, ele se reproduz junto. Um jeito esperto de se reproduzir, né? Porque aqui no primeiro ele pegava, matava a célula e daí ele tem que ir para outra célula. Porque se ele não parasitar mais ninguém, ele vai morrer, né? Aqui não. Ele está usando o metabolismo da célula, está fazendo síntese proteica, ele está sobrevivendo, e à medida que essa célula vai se reproduzindo, ele se reproduz junto. Faz sentido? Só que vai chegar um ponto no ciclo lisogênico em que esse DNA vai ficar ativo. E daí, quando esse DNA ficar ativo, a gente vai voltar para o ciclo lítico, tá? Mas então ele não mata, tipo, a bactéria só usando o metabolismo, ele só mata por isso, por matar. Não porque ele usou o metabolismo. Mais ou menos, Tava afim. tá? Mas não faz muita diferença para ele, Tava afim de matar. tá bom? Então aqui, no ciclo lisogênico, de volta, ele pega, injeta o DNA, ele vai se juntar com o cromossomo da bactéria, só que ele não vai fazer mal para essa bactéria. À medida que a bactéria se reproduz, ele vai se reproduzindo junto. Vai chegar um ponto em que ele vai pegar e vai ativar esse DNA viral. Porque é muito mais rápido uma reprodução aqui no ciclo lítico do que no ciclo lisogênico, né? Aqui ele não faz mal à célula, ele não tem que ficar andando de uma célula para outra, mas vai ser muito mais lento. Então o ciclo lítico ele seria mais rápido, seria melhor, né? Então, quando o vírus ele acha um ambiente propício para isso, ele vai pegar e ele vai ativar esse DNA viral dele. E daí a gente vai voltar lá no ciclo lítico. Então ele vai pegar essas mesmas bactérias que ele estava junto antes, e daí ele vai pegar, se reproduzir, matar e assim por diante. Tudo bem? Fez sentido? De volta. O livro ele dá mais ou menos a mesma ideia. No ciclo lisogênico, o DNA, em vez de se multiplicar, integra seu cromossomo bacteriano, né? Os vírus são chamados temperados ou não virulentos, justamente porque a virulência seria tipo a agressividade, a violência do vírus, né? Então aqui, ele é chamado de não virulento, justamente porque ele não está fazendo mal para a bactéria, né? Nesse estado, o DNA viral inativo não afeta o metabolismo celular. Então ele não vai afetar a bactéria, não está fazendo mal para a bactéria, que apresenta seu ciclo de vida normal. Todavia, o vírus é duplicado junto ao cromossomo bacteriano, chegando às células filhas quando dá reprodução bacteriana. Nossa, que mal escrito. Enfim, então é isso.
né, ele vai se integrar ao cromossomo da bactéria, ele não faz mal para ela, mas à medida que ela for se duplicando, ele se duplica junto. Tudo bem? Faz sentido? Acho que isso daqui vocês não precisam saber, eu acho que não está no livro. Então só vai ter mais vírus que bactéria quando for pro ciclo lítico. E essa passagem aqui de ciclo lisogênico para ciclo lítico chama indução, mas eu acho que foda-se, porque tipo, nenhum professor comentou isso, tá? Então, é isso. Ele fala ali no fim, pode ser ativado a qualquer momento por fatores ambientais, destruindo por consequência a célula bacteriana. Transformação... não fala assim. A transformação do ciclo lisogênico em ciclo lítico é dita indução. Então é isso. Ele fala ali no fim, pode ser ativado a qualquer momento, então a qualquer momento ele pode sair do ciclo lisogênico e voltar para o ciclo lítico. Tudo bem? Uhum. Deu para entender os dois? Sim? Mesmo? Então vamos lá. Eu acho que aqui na página 83, isso daqui não é tão importante pra gente por enquanto, que é o ciclo reprodutor do vírus causador da gripe, tá? E o ciclo reprodutivo do HIV, tá bom? Eu acho que isso daqui não é muito importante. A Tânia, eu não lembro dela ter comentado isso com a gente, não sei se vocês lembram de alguma coisa. Não? Ela postou exames sobre isso. Sobre isso aqui em específico? De reprodutor de gripe e coisa? Sei lá, postou tipo um ciclo político, alguma coisa assim. Não, mas ciclo lítico aqui ciclo lítico realmente cai. Ela deu bem por cima, né, Casta? Então, mas esse é o ciclo reprodutivo do vírus. Só que do bacteriófago. Outra coisa. Da gripe. Da gripe ela postou? Sim. Deixa eu ver. Vamos ver. Enfim. Eu acho que isso daqui não seria tão importante, sabe? Mas o Felipe fez um monte de anotação aqui no livro. Mas é porque, tipo, Talvez seja. Isso daqui são as minhas anotações do bagulho da gripe. Eu sou rico. Isso daqui é a minha anotação de ciclo lítico lisogênico. Caralho. Isso aí. Eu, tipo, coisas da gripe e lítico lisogênico. Sim. Ela Mas comentou aqui, muito tipo, mais isso daqui do que outro. Mas se vocês quiserem, eu posso falar com vocês. Aqui não tem nada. No que você explicou não tem nada e nessa página tem. Hoje na revisão ela falou dos dois. Então eu vou falar. Então vamos lá. Vírus causador de gripe. A grande maioria dos vírus que a gente conhece, tipo Covid, influenza, que são os mais comuns ali, eles todos são vírus de RNA, tá bom? Daí, esse vírus em específico, ele tem um envoltório, que é aquela estrutura que fica ao redor do capsídeo, que envolve o capsídeo. E daí o que acontece? Imaginando uma célula aqui, tá? Esse vírus, que é o vírus da influenza, né, o vírus da gripe, ele vai pegar e ele vai entrar nessa célula aqui. Tem um desenho bonitinho aqui, inclusive, tá? O que vai acontecer? Quando ele entra aqui na célula, o capsídeo dele, essa partezinha aqui, ela ela some, ela é tipo digerida, ela dissolve, não sei o que seria a palavra que eu usaria aqui. Mas ela sai e vai liberar aqui dentro o RNA, né? Dentro do citoplasma da molécula, da célula que ele vai entrar, ele vai liberar o RNA dele, tá bom? O capsídeo ele vai ser digerido, o livro fala ali, tá? Então é isso. Aqui no interior da célula, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma duplicação e daí, a hora que ele sair, ele vai sair como um novo vírus, tá bom? São ideias bem parecidas, assim, sabe? Daí aqui no vírus da HIV, tipo, o que ele fala? Ele tem envelope. Tá, isso daqui é importante falar. O vírus da HIV, ele tem como alvo macrófago, que era aquelas células que a gente estava estudando antes para sistema imune, e os T auxiliares, que são aquelas células CD4, que elas são responsáveis por ativar os outros linfócitos, tá? Então o que acontece? O vírus do HIV, quando ele entra no seu corpo,
o alvo dele, o principal alvo dele, são essas células CD4, tá? Que ele coloca ali, que são os linfócitos T auxiliares. Como essas células, elas são responsáveis por ativar os outros linfócitos, né? O linfócito T e os linfócitos B, o que vai acontecer é que quando o vírus te infecta e mata essas células, você não tem como gerar anticorpo contra esse vírus, ou pelo menos seria muito mais difícil de você gerar anticorpo contra esse vírus. Tudo bem? Faz sentido? Tá. E daí a ideia da reprodução dele vai ser mais ou menos a mesma. O livro fala ali, ó, uma vez aderido à célula hospedeira, sem envoltório se funde a membrana plasmática. O capsídeo viral penetra no citoplasma, se envelope e descarrega, liberando o RNA transcriptase reversa. Então, o esquema é mais ou menos o mesmo. O capsídeo ele vai entrar, ele vai liberar o DNA ali. Isso daqui é importante. A enzima transcriptase reversa. Ela vai ser uma enzima. Enzima é tipo uma proteína que vai acelerar alguns processos. Então, tipo, no seu estômago, você tem algumas enzimas que vão acelerar o processo da digestão de proteína. Aqui você tem uma enzima, que é a transcriptase reversa, que ela vai facilitar a transcrição do RNA em DNA. Tá bom? Acho que daqui não tem nada muito mais importante. Deu para entender mais ou menos? Sim? Não? Tá. Passando para frente, também não sei se isso daqui é muito importante, mas eu vou comentar meio por cima. Na página 84 a gente tem prions, viroides e virusoides, tá? Prion são aqueles vírus que... Tá ligado aquela doença da vaca louca? Então, é isso, não? Afeta o cérebro, tá? Os prions, eles vão afetar as células do cérebro. E aí dá pra vaca louca. É verdade, existe. Ela fica rodando. Uhum. É isso, não tem o que explicar. Tá. Então ele vai como se fosse resetar teu cérebro, assim, sabe? Você vai ficar meio burro. É isso, ele vai tipo matar teus neurônios. Recupera depois ou não? Não faço a menor ideia. Daí aqui embaixo, nos virais, eu acho que dependendo do estágio que você pega, pode recuperar, mas não sei. Honestamente não sei. Daí aqui embaixo tem viroide. Tanto os viroides quanto os virusoides ali, eles basicamente são moléculas infecciosas de RNA. A diferença é que os virusoides, eles vão se multiplicar em uma célula que já foi infectada por um vírus. É só isso. Não tem muito o que entender. Não? Quer que eu desenvolva muito mais? Não? Tá bom. Eu vou passar um pouco pra frente pra pegar doença de vírus, porque logo em seguida ele dá bactéria pra gente. E daí tem doença causada por vírus, que tá tipo bem pra frente ali. Na página 98 começa virose. Então, vamos lá. Eu estava comentando antes. Os 3 vírus ali mais importantes que a gente tem são a gripe, o Covid e a dengue. São vírus de RNA, tá bom? O que acontece? Eu não comentei isso antes com vocês, mas os vírus de RNA, eles são... Eu vou até fazer uma anotação, porque eu acho que isso é importante, tá? Os vírus de RNA, eles são mais instáveis. Como assim mais instáveis? Eles sofrem mais mutação. Tá bom? Então, às vezes tem questão que pergunta por que é mais difícil fazer uma vacina com um vírus de RNA do que com um vírus de DNA. Por causa disso, tá? Os vírus de RNA, eles vão acabar sofrendo mais mutação.
Então é muito mais difícil você produzir uma vacina eficaz contra aquilo. Tipo gripe, vacina da gripe você tem que tomar todo ano, cada 2 anos. Porque o vírus ele muda muito no decorrer desse tempo. Tá? O que é mesmo? Vírus de RNA é o quê? Mais instáveis? É mais instável. Tá escrito ali, porra. Tá? Então eles vão sofrer mais mutação. É muito mais difícil você fazer uma vacina para um vírus de RNA do que para um vírus de DNA. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. A gente tem a gripe. Todo mundo já pegou gripe. Ela afeta principalmente tipo, o trato respiratório. Então você vai tossir pra caralho. Talvez você tenha alguma febre, alguma coisa assim. Tipo, não vou explicar uma por uma porque todo mundo já pegou gripe. Tá? Daí embaixo a gente tem Covid, né? O jeito de você pegar as duas é mais ou menos parecido, né? Vai ser por contato, com secreção, então tipo saliva, gotícula no ar. O Covid, ele ainda você consegue pegar ele por objeto contaminado, né? Você bota tipo, sei lá, uma colher que alguém comeu, estava infectado, põe na boca e tipo, você consegue pegar o vírus, tá? E os sintomas deles são mais parecidos. Claro, Covid, tipo, começou 5 anos atrás, 4 anos atrás. Então, tipo, você tem muito menos dados sobre o Covid do que sobre a gripe, né? A gripe, o vírus da gripe seria a influenza, né? Então, no Covid, você tem mais ou menos os mesmos sintomas da gripe, só que um pouco mais acentuados. Então, você vai ter tosse, você vai ter febre, você pode ter uma menor saturação, né? Pode sentir falta de ar. Tem gente que fala de perda de paladar, perda de olfato, sei lá, tem coisa pra caralho. A minha tia ela fala até hoje que a memória dela tá ruim por causa do Covid, né? Enfim, fazer o quê? As duas, como medida profilática, profilaxia é uma parada que eu vou abordar bastante aqui na aula. Profilaxia é medida preventiva, né? Então, como profilaxia, como medida de se prevenir, você pode manter distância, você pode usar máscara, você pode lavar a mão, mas uma parada muito importante, tá? Tanto para vírus quanto para bactéria. A principal medida profilática seria a vacina, tá? Então, se cai alguma coisa assim na prova para vocês, como que eu posso se prevenir disso? Existem alguns jeitos de se prevenir. O principal jeito para você se prevenir dessas doenças, sempre vacina, tá bom? E daí você tem outras medidas, você pode lavar a mão, você pode usar máscara, você pode manter distanciamento, você tem várias outras medidas, mas a principal sempre vai ser a vacina. Tudo bem? Pelo menos para esses vírus aqui. Embaixo, perdão, minha garganta está uma merda. Embaixo, você tem o vírus da dengue. A dengue, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, né? Ou Aedes aegypti, segundo a Tânia, que realmente está certo se não falo lá. É um mosquito que ele vai lá, te pica, ele pode estar infectado ou não, tá? Tem que lembrar só que isso O quê? Como que é a... que fala? Medida Aedes preventiva. aegypti. Não, medida preventiva, sabe do jeito? Profilaxia. Ela vai perguntar na prova preventiva ou vai perguntar do jeito da palavra difícil? Qual que é a diferença? Sei lá. Do jeito da palavra difícil. Vai perguntar com a palavra difícil ou Vocês têm que perguntar saber com a palavra fácil? Tá. Então, assim, cara, dengue, picada do Aedes aegypti, vocês têm que tomar cuidado que ele não é o agente etiológico, Ele é o vetor. tá? É o vetor. Então, isso é muito fácil, muito fácil de se confundir numa prova, tá? Ele é o agente, não é o agente etiológico, ele é o vetor, é o meio pelo qual é transmitido o vírus. O agente etiológico é o vírus, tá bom? O que vai causar a doença, tudo bem? Ele é só o meio de infecção. Então, como medida profilática, você não tem vacina muito eficaz contra a dengue? Tipo, alguém tomou vacina de dengue? Não. Não? Não sei. Pode ser. Minha mãe sabe ler. Tá, Não sabe. Pô, mas qual que foi a última vez que você tomou uma vacina, pastor?
Esse ano, ano passado. Mas. Não, eu tomei esse Tomou ano. uma vacina Tomou esse na ano. bunda essa sábado. Não lembro pra que era, mas tomei. Ah, mas e a do Covid? Tomou quantas doses? Tomei 2. E você? Tá. Cara, eu sou um cara que não toma vacinas, tipo. Juro pra você. Tipo, eu tomei uma dose do Covid e, tipo, se me perguntar antes da do Covid, eu acho que era quando eu era criança. Você se orgulha disso? Tesão, velho. Tem isso aí, Tesão. fica doente? É. Não. Pior que Se eu morrer. a cada 2 dias eu tô imaginando, eu tô doente. Tá. Então vamos lá. Vai, você sabe. Dengue. Você tem febre, muita febre, mal-estar, pode ter dengue hemorrágica. Geralmente, tipo, na segunda, terceira vez que você pega dengue, pode dar dengue hemorrágica. É uma merda, você fica tipo, muito mal. Tem muita gente que morre de dengue. Sim. E como medida profilática, você tem que combater não o vírus, mas o vetor principalmente. Né? Então, como medida profilática para dengue, você vai tentar principalmente eliminar água parada. Saudade daquela época. Então, quando eu tô indo pra academia, tem uma propagandinha do bagulho da dengue, tipo, limpa o potinho dos pets, vira balde de cabeça pra baixo, vaso de planta, enfim, tá? É isso, tentar... Oi? A vacina, pra todos as viroses, as bacteriosas, ela, tipo, sempre vai ser a mais eficaz, assim. Mas é porque a dengue você não tem, tipo, muito concretizado, sabe? Tipo, putz, problema de vacinação contra a dengue. Funciona, né? Só não é, tipo, muito amplo aqui no dizer, tá? Tá, não estorva só. Então é isso. Aqui do lado tem uma tabela com várias doenças. Eu não sei se ele vai perguntar sobre essas doenças aqui ou se ele vai perguntar sobre as 3 principais que a gente viu. Não estorva. Eu Não acho que é estorva. as 3 principais, porque a professora ficou com... Não Então, assim, eu acho que o mais importante para vocês seria saber Quem escreveu isso? seria saber das 3 principais ali, tá? Seria Covid, a gripe e dengue. Aqui do lado tem uma tabela, tá? E uma parada muito importante para vocês saberem é que na grande maioria dos casos, se você for pegar, tipo, quase todos esses vírus aqui, ó, cachumba, olha ali o contágio, a segunda coluninha da tabela, ou terceira. Ela vai, ó, gotículas de saliva, herpes labial, gotículas de saliva, daí ali embaixo, raiva, contato com salivas de animais contaminados, rubéola, inalação de gotículas eliminadas por fala, sarampo, gotículas eliminadas por fala, varíola, gotículas eliminadas por fala. Então, tipo, a grande maioria dessas doenças virais, elas são doenças que você pega elas, o contágio delas, é por ou fala, ou tosse, ou espirro, ou catarro, ou alguma coisa do gênero. Foi comentado na sala aquela que tá hoje em dia lá, que é só na respiração. Mpox? Qual que é a sua professora? Não é a mesma pessoa. Não sei. Cara, agora fugiu, daqui a pouco eu lembro. Enfim, Mas se eu vocês... acho que é essa mesmo. Aquela varíola do macaco, né? Não, Box. tipo, alguém no colégio pegou essa doença, daí estão, tipo, Ah, sim, chamaram umas pessoas pra sair. daí estão chamando as pessoas pra, tipo, dar medicamento, assim. Você Esqueci tá o nome, veterano. Isso! É isso? Essa. Qual? Qual? Coqueluche. Nossa, foi. A gente vai... Ela até aqui, não tá? A gente vai falar de coqueluche um pouquinho depois. É que coqueluche é bacteriose, ela tá na página 100. Mas é muito grave essa doença aí? Sim. Sei. Pode Vai ser ser isso. Eu peguei pra você. Você tá preocupado? Não, não sei. Tipo, Sempre elas isso são na internet. muito parecidas, assim, tipo, todas essas doenças meio gripezona, assim, é difícil, tipo, distinguir uma da outra, dependendo do teu nível de sintoma. Você geralmente vai ter, tipo, febre, tosse, mal-estar, não vai ter muita disposição, ficar meio na cama, Deixa eu ver. tá? Enfim, voltando pra dengue só, uma parada pra vocês combaterem, tipo, se tá de medida profilática, pode ser uso de repelente também, funciona. Então aqui, de volta, nos vírus, a grande maioria dos casos de infecção é tudo por fala, por tosse, por espirro, por gotícula de saliva, por coisas assim, tá bom? Então é importante vocês saberem disso. Daí tem um ou outro, tipo, ó, dengue, febre amarela, que ele fala ali que é mosquito. Daí você tem poliomielite, que é água e alimento contaminado. E tem... é isso, tá? Todo o resto é tudo por fala, por gotícula, tá bom? Sim.
Então vamos lá. Eu quero que vocês voltem um pouco ali na página 17. Tá? 17. Página 17, página 94, exercício 17. Samuel já tá no caso. Então vamos lá. No exercício 17, Ah, já fiz. ele fala assim, inclusive quando eu for fazer os exercícios, eu vou meio que direcionando. Então, tipo, tem algumas partes do exercício que eu não quero tipo, dar tanto foco. Tem mais algumas afirmativas assim que eu quero olhar e falar, quero que vocês entendam isso daqui. Tá bom? Nem percebe. Então aqui, estavam falando lá do Covid. Ih, Tá bom? errado. E daí ele pergunta assim, cala a boca. Na 17, a número 1, ele fala assim, visando a minimização dos efeitos dessa doença, são esperadas medidas como? Então, para você minimizar Covid, ele fala no número 1, desenvolvimento de um antibiótico eficaz na destruição do agente causal da doença. Não. Não. Por que não? Vacina. Antibiótico é para bactéria, tá bom? Guardem isso. Antibiótico é para bactéria. É um jeito de você tratar bactéria, tá bom? Doença causada por bactéria, não vírus. Se você tomar antibiótico para vírus, não vai adiantar porra nenhuma, só vai te deixar pior, tá bom? Inclusive, eu comentei disso já, a maior parte das bactérias que você tem, elas são boas, né? Então você vai pensar, por exemplo, nas bactérias do teu corpo, bactéria da flora intestinal, a grande maioria das bactérias que você tem são bactérias boas. Então quando você toma um antibiótico, o que vai acontecer é que você está, ao mesmo tempo que você está matando bactérias ruins, bactérias que estão te deixando doente, você também está matando bactérias boas. Pode ser que por isso te dê tipo diarreia, às vezes, quando você toma um antibiótico. É bem comum. Tá, mas por que toma antibiótico quando tá com gripe, então? Não toma antibiótico quando está com gripe. Pô, Chapucou. Não toma. É porque, o que acontece? você toma, Gripe virou sinônimo de muita doença. Então, às vezes você pega um resfriado, você pega alguma outra doença, alguma bacteriose, alguma outra coisa que não é uma gripe, aí você fala, eu tô gripado. Entendeu? Tipo, você fala, tô com gripe. Mas não é. Então, tipo, é muito fácil de você confundir gripe, que é uma virose, com alguma outra doença. Você fala, tô gripado. Mas não é gripe. Entendeu? Gripe é muito confundido com resfriado também. Sabe? Tipo, putz, você pegou um resfriado. Fala, tô gripado. Não tá gripado. Gripe é gripe. Então, muitas vezes confunde. Tô tomando antibiótico. Esses dias estava mal, tô tomando antibiótico. Uma bactéria. Mas muita gente confunde com gripe. Tá? Mas não seria o certo. Você tá tomando antibiótico com gripe, tá bem errado. Tá? A 2, foda-se. Quero pensar na 3 ali, tá? Em criação de uma vacina com capacidade de desenvolver imunidade para este vírus. Daí sim, tá? Então, vírus, tanto vírus quanto bactéria, principal medida profilática é vacina, tá bom? Quero que vocês guardem bem isso. Eu ia resolver a 19, mas 19 é bactéria, eu resolvo depois com vocês. O roteiro que eu te passei, fala bastante sobre isso. Oi? Eu vou dar uma olhadinha, eu gostei daquele roteiro, tem bastante coisa legal. Só quero ver se não tem exercício aqui pra frente que eu tinha notado, se tiver alguma coisa só de vírus. Tem roteiro? Tá, Tem. aqui na 26, eu vou precisar que vocês usem um pouco mais a cabeça, tá? Então vamos lá. Você tem o vírus do ebola, página 109. O exercício 26. 109. Então, nesse exercício, de modo geral, resumindo o enunciado, ele fala que você tem o ebola, que tem 90% de taxa de mortalidade, e você tem dengue, que tem uma taxa de letalidade abaixo de 1%. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui em cima do que eu estava falando. Não tem metabolismo, é parasita. Interessa pro vírus matar o hospedeiro dele? Não, porque ele precisa usar o hospedeiro dele. Ele precisa, cara, se um vírus te matar, não é bom pra ele. Você tá morto. Você é inútil pra ele agora. Ele não tem mais como usar o teu metabolismo pra ele sobreviver, pra ele se reproduzir, tá?
Então, os vírus que mais têm desenvolvimento, eles tendem a ter uma taxa de mortalidade menor. Por quê? Porque ao longo da evolução deles, eles mudaram para que eles não matem o parasita deles. Isso tem a ver com o ciclo lisogênico, né, ou não? Não necessariamente, não. Tem a ver meio que com todos os vírus. Você não está completamente errado. Entendi mais ou menos o que você quis dizer, mas tipo, não. Tem mais a ver com a evolução, com o fato dele precisar usar o vírus. Todo tipo de parasita, ele não quer matar o hospedeiro. Para ele é mais interessante que o hospedeiro fique vivo, né? Então, quanto menos letal ele for, melhor. Isso faz sentido? Então, olhando para as alternativas agora. Qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Ebola ou dengue? Dengue. Dengue, porque a taxa de letalidade dela é menor. Faz sentido? Ela teve mais tempo para evoluir, para que ela não matasse o hospedeiro, para que ela ficasse no hospedeiro e continuasse sobrevivendo. Tudo bem? A alternativa certa seria a letra E, mas meio que foda-se. Você tem um álcool aí? Ou na lavanderia? Já tem. Tá com picada de mosquito? Sei lá, velho. Posso pegar lá? Voltando naquela questão lá da... Qual? A outra lá. Não entendo. Qual que era a página mesmo? 94. 94. Por que você deixou a 2 de lado? É porque meio que não interessa. Tipo, eu falei pra vocês antes que eu ia tentar direcionar mais pra algumas Por que alternativas que ela tá específicas. errada? Mas ela tá errada? Não. Ué? Sim, eu acho que ela tá errada. Tá errado. Por quê? Onde que tá? É 94? Sim. Minimização dos efeitos da doença, modificações em condições laboratoriais do material genético que permite o nível celular do vírus. Para você minimizar o efeito da doença, não vai ajudar muito você pegar e mexer no material genético do vírus. Isso muito menos em larga escala. Tá? Enfim. Ali na 110 tem o exercício 30 que dá pra resolver também. Daí depois eu vou dar uma olhadinha no roteiro do LIP e ver se dá pra gente fazer alguma coisa. Então vamos lá. Ele fala que tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por um vírus do grupo arbovírus pertencente ao gênero Flavivírus. Tá. Então vamos lá. Ele fala ali embaixo que para febre amarela, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue, que era o que eu estava comentando antes aí. Qual Tá? questão é essa? 30. Então, ele fala ali pra gente. Tem vacina efetiva para a febre amarela, mas não tem vacina efetiva para dengue. Então, entra nisso de mutação que eu estava falando para vocês antes. É mais difícil produzir vacina para vírus de RNA ou para vírus de DNA? RNA. Por quê? Porque ele é mais... Se modifica mais fácil. Ele se modifica muito mais. Ele é muito instável. Ele é muito instável. Tá? Mas ele muda por causa daquele RNA mensageiro ou não tem nada a ver? Também tem a ver. Enfim, aqui nas alternativas, então a gente teria que procurar alguma coisa que fale que o vírus da dengue, ele muta mais do que o vírus da febre amarela. Tudo bem? Tudo certo. Então, a letra A. Maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Não. Justamente o contrário do que a gente estava procurando. Na B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Mas aqui ele não fala qual que é, né? Não, mas você não precisa saber o que é RNA ou DNA. Você tem que saber que, tipo, um vai mutar mais que o outro. Não, mas Os aqui dois ele não até- fala qual é, né? Não. Mas ele fala assim, a febre amarela tem vacina eficaz e a dengue não. Os dois podem ser de RNA, mas um vai mutar mais do que o outro. Tá? Então você está procurando uma alternativa que fale que o vírus da dengue mute mais do que o vírus da febre amarela. Tá bom? Então ali, na letra B, alta variabilidade do vírus, variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Sim, né? Variabilidade antigênica do vírus da dengue está dizendo que o vírus da dengue ele resiste muito mais às vacinas, né? Ele muta muito mais. Tudo bem? E daí na letra C. Antigênica. Antigênica? Antigênica. Ao contrário de gênico. É tipo E o que é gênico?
Ah, para me explicar. Qual que é a variabilidade antigênica do vírus da dengue? Tipo, ela vai... D. Lembra de antígeno? Antígeno é tipo vírus, assim, sabe? Antígeno... Lembra? Mais ou menos? Então, variabilidade antigênica é a variabilidade desse antígeno. Não entendi. Porra, o vírus muda. O vírus sofre mutação. Variabilidade genética. Deixa eu ver. É porque eu te dei. Tá? Tipo, eu posso A escrever. gente aprende na base do soco aqui. Fusão. Essa é da fusão. Tipo, eu não posso escrever que ele é o RNA, né? Não. Os caras só tem um livro. Não, porque ele pega Você no não. livro e outro. Tipo, se o enunciado não fala, se você não Tá sabe, vazio. você não teria como saber se um é de RNA ou de DNA. Os dois Eu são não lembro se RNA. tá pra escola nunca. Mas. Só leva de matemática. Ou podem ser DNA. Mas você sabe que um muta mais do que o outro. O que vai mutar mais é o que tem mais dificuldade de Pega produzir qualquer um. vacina. Sim. Tá bom? Pode querer. Tá. Daí aqui é o terceiro. Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. Não, ao contrário, né? O vírus da dengue se adapta mais à população humana do que o vírus da febre amarela. Daí na letra D. Presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. Mentira. Não, né? O vírus da dengue é RNA. A gente viu isso antes ali. Daí a letra E, baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação à da Presença febre de amarela. dois tipos de Não. ácidos nucleicos no vírus da dengue? Ácido nucleico é RNA e DNA, né? Aham. Só tem RNA. Por quê? Você não podia ser DNA também? Podia, mas Não complica, Só RNA. Sofia. Como eu vou saber disso? Não precisa. você tem que saber. Tipo o Covid, você tem que saber que Covid é um vírus de RNA. Um gripe, tem que Eu ia saber que é um fazer essa vírus de pergunta. RNA. Como que diferencia se um vírus é de RNA ou DNA? Tem que saber. Você pega um microscópio e ó. Opa, então, Não, mas- então tá já. No exercício, assim. Tem que saber. Tipo, os vírus principais você tem que saber todos, né? Que seria a gripe, influenza, Covid e a dengue. Tá? Eu acho que os outros da outra E febre tabelinha... amarela é o quê? DNA. Eu acho que febre amarela é RNA também. Mas tipo, se Você errou, pô. dois desenhos ao nome do vírus, não dá pra identificar só pelas imagens. Do vírus não, se ele te der o desenho de um RNA ou de um DNA. assim. Fala um DNA então. É que RNA fica Não é simples, mesmo? DNA Não é fica DNA. duplo. DNA é como se fosse dois RNAs, É, gripe. sabe? Lembra disso? Quer que eu desenhe? Quero. Quer? Não? É o quê? Tá, mas dos principais aí, qual que é qual? Tudo RNA. Ok. Que frango. Certo. Então aqui. Não é isso, terminou de matar. Eu vou dar uma olhada. Ô Lipe, me empresta teu celular, eu quero dar uma olhada naquele roteiro lá. E daí eu vejo se tem alguma coisa divina que a gente pode fazer agora. Falou do Garag, meu amigo do Nick. Verdade. Enquanto isso, tem alguma Para, dúvida, cara. tipo, no resto? Rosta, né? Não? O quê? Você vai pegar e fazer um Pix pra ele mesmo de 200 que faz. Aí? Lembrando minha conta, ele se assusta. Só ele. Tá porra. Assim. Aí. Faz um Pix pra roncando. você. Tá com 2 centavos. Ficando com 10 zero. Tá Quando eu tenho Mas é que isso daqui é de- Aposta tudo, né? Só perdendo. Tá bicando. Tá perdendo? Tô perdendo. Você namorava, apostava, né? Ele falou pra mim. Isso daqui é de vírus, Lipe. Tem que achar alguma coisa que seja de... Cara, saiu fumaça. Seja bactéria. Trouxe cachumba pra nós. Que horror. Foi lindo. Deixa eu ver, né? Não tem... Isso daqui é o de vírus, não tem exercício de vírus. E Só o que tem... tem exercício é o quê? É de bactéria. Mas a gente vai chegar nisso ainda. A gente vai chegar nisso Ah, ainda. daí vamos fazer só. Daí Ela depois não vai passou ser... nenhuma matéria pra mim. Oi? Ela não passou nada. Eu acho que ela deve ter postado material, mas... Sim, mas no meio ali não Você tem nada. eu gosto. De vírus não, só de bactéria. Mas de bactérias os exercícios Mas que tem é eles são melhor legais. que fala. Deixa eu ver se tem. Eu Eu odeio sei que o professor Fábio, faz né? muito Eu odeio exercício, ele. só que... Eu tô saudades de Marcelo. Ninguém tá aqui não. Tem Esquece que tem filtro? Ó, semana que vem, Ele dá nota de português. prova de geografia e química, não, português, né? Olha essa foto. Português é Dava nota de graça. Meu Deus. Marcelo. Ô, e a diagnóstica, nota, demora pra sair? Acho que sim. Mas a segunda diagnóstica acho que sai mais rápido do que a primeira.
Sério? Ó, tomara quê? que não saia. Eu acho que a segunda diagnóstica sai mais rápido do que a primeira. Tá, alguém tem alguma dúvida nisso daqui? Em algum dos conteúdos que a gente viu? Vírus, estruturas, característica, ciclo lítico, hidrogênio. Intervalo. Bora. Só vai esperar ver se ela tem algum exercício de Espero que não. vírus ali. Se não tiver, daí a gente vai jogar. Tomara que não tenha. Jogar fute. Tá cedo ainda. Futezinho do intervalo do passe. Esse é o mesmo conteúdo. Fute. Quem tá chegando agora? Bem franco, quer ver? Oi, cara. Não, esse daqui Dá é- tempo de comer um pão de queijo. Você acha que eu vou lanchar ontem? Pô, Pasta Ô, pastor, posso tomar banho? Essa parte do dedo, não o dedo. Posso escovar o dente com a sua escova? Tá, então vamos lá. Você tem certeza? Absoluta. Vocês não têm dúvida em nada. Não. Certeza? Vai, Então vamos comer. Boa!